Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com um novo episódio, hoje com uma pessoa muito querida no nosso Evolua Talks. A nossa convidada de hoje, ela tem uma trajetória muito interessante, começou com a área comercial de vendas desde muito jovem, e ela vai nos explicar um pouquinho como que ela fez essa transição de carreira, e hoje é uma referência aí na vertical de palestras, mentorias, e tem muito a nos ajudar. Afinal, acho que todos nós temos alguma questão a ser resolvida, a ser compreendida e a buscar o conhecimento. Bem, para quem não nos conhece ainda, eu sou a Ana Poetas, com a minha amiga Karina Leonardo, e vamos para mais um episódio de hoje. Sejam bem-vindas a mais um Evolua Talks, e a gente está aqui com a Luana Felizmino, né, Lu? E a gente vai começar falando da sua transição para o corporativo, para a sua vida de empreendedora, né? O que aconteceu aí no corporativo? O que te deu esse clique para falar, não, preciso mudar de vida, preciso mudar de atitude, preciso melhorar ou migrar para uma outra profissão ou para uma outra oportunidade, né? Como é que foi essa sua transição aí? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhava muito no mercado segurador. Desde muito jovem, entrei acho que com 21, 22 anos mais ou menos, na área de seguradora. E naquela época eu já entrei num cargo de liderança para treinar pessoas e construir um nome. E então eu tinha meio que uma segurança, sabe? Dentro daquele mundo segurador, porque eu acabei ficando bastante conhecida no nicho. Só que depois de passar muitos anos, né, e a vida vai se transformando no meio do caminho, e principalmente depois que a gente casa e eu tava grávida e tudo mais, eu comecei a repensar algumas situações que eu vivia lá no corporativo. Sempre trabalhei na área de vendas e com metas a cumprir, né, e chegava no final do mês, aquela pressão, então eu sabia já lidar com essa pressão, mas mesmo assim eu queria uma coisa muito mais tranquila. E tranquilidade não significa que hoje eu não tenha as pressões, mas é a pressão que eu escolho viver, sabe? E naquela época não, era aquela coisa, né, de pressão, de tem que bater meta, tem que fazer isso. Hoje eu tenho as minhas pressões internas, eu tenho as minhas metas, os meus objetivos, e acho que tudo evolui da mesma forma que antes, só que de forma muito mais leve, né? Porque eu não tenho aquela coisa de estar dentro da empresa. Então, acho que a primeira coisa que para mim era extremamente importante era liberdade de tempo, geográfica, estar, né, participando ativamente da vida do meu filho. Então, hoje isso acontece. Então, acho que tiveram algumas coisas que para mim era extremamente importante. Além, é lógico, de trabalhar com algo que dê prazer. E quando eu fiz essa trajetória, foi justamente, eu falei assim, eu quero entrar para o mundo digital, quero trabalhar com isso, e eu me perguntei, o que eu vou fazer, né, no digital? E eu tinha conhecimento em duas áreas. O primeiro é com seguro. A vida inteira trabalhando com isso, né? Então, eu falei assim, não, mas eu não quero mais trabalhar com seguro, é uma coisa que não pulsa mais, não pulsa o meu coração de continuar com isso. Eu quero algo que me dê prazer, algo que eu goste efetivamente de fazer e que eu vou estar fazendo com o coração também. E eu estudo muito sobre mentalidade, sobre, né, todo esse processo de comportamento humano há muitos anos. E eu tenho uma bagagem enorme que já utilizava para minha vida, e eu sabia que isso podia agregar a vida de muita gente também. E aí eu falei, eu vou começar a trabalhar com comportamento humano, com mentalidade, de como criar uma realidade diferente. E foi aí que eu decidi, aí eu falei, agora eu vou vestir essa camisa. Né, legal, né, você poder transmitir o conhecimento, assim, né, para as pessoas, é uma coisa que a gente tem prazer, né, a gente gosta de fazer, né, diferente de estar no escritório, né, presa às rotinas e às demandas que não são nossas, né, são das outras pessoas, né, e quando a gente resolve empreender e fazer a nossa própria trilha, a gente escolhe, né, as batalhas, e é onde a gente vai se estressar e onde a gente não vai se estressar, né. Eu acho que tem algumas frases, assim, que trazem, né, insights pra gente, né? Você mesmo disse, transformou, né? Você fez uma trajetória, então acho que você primeiro teve que buscar o autoconhecimento. Então, o fato de trabalhar com a área de vendas, né? A gente sempre está estudando quem está do outro lado da mesa, né? Para entender os pequenos sinais, né? Ou tom de voz, ou gestual, né? Então, acho que isso meio que veio como uma bagagem somando ao longo da sua trajetória.
Mas você usou uma palavra que acho que traz a questão da transformação, né? Eu acho que tem uma satisfação, acho que nós, líderes mulheres, temos uma satisfação imensa quando a gente transforma ou contribui para uma transformação, né, na vida ali das pessoas mesmo, dos nossos liderados, dos filhos, das amigas, assim por diante. E aí isso me traz, assim, uma pergunta. Que bloqueio, assim, são os mais usuais, né? Que bloqueio, assim, a gente visualiza? Porque é diferente, né? Quando a gente tá num papo aqui, né, casual, a gente sabe quando tem aquela amiga que só quer que a gente ouça, né? É a sessão de desabafo, que a gente até brinca, ou aquela coisa que a pessoa, ela quer, na verdade, um push, né? E quando a pessoa, ela toma uma decisão e te contrata, né? Ou um curso Info Digital, como você falou, ou mesmo uma mentoria, que eu acho que é um processo mais profundo, ela já tomou uma decisão, né? Mas sempre tem o bloqueio, né? A gente posterga muito, a gente procrastina muito a mulher, a gente por natureza se coloca em segundo plano. Comenta um pouquinho pra gente, assim, o que você percebe, assim, dessa comunidade, que ao mesmo tempo tá tão em destaque no momento atual, mas ainda é desafiador. A Karina falou algo que me chamou bastante atenção, até quero ressaltar o que ela disse. Ela falou assim, algo sobre o mundo corporativo. Eu diria que quando você está no mundo corporativo, você está realizando o sonho de outras pessoas, né? E quando você realmente veste a sua camisa, você está pulsando e realizando o teu sonho, o teu projeto. Só que, agora complementando com a tua pergunta, Ana, muita gente fica com aquela insegurança de dar o passo, porque foi vendido, né, em algum momento, que segurança é você ter um CLT, um trabalho fixo, que isso é segurança. No entanto, qual é a segurança que existe, né? De você chegar e tomar um pé em qualquer momento. As pessoas, elas interpretam a segurança de forma diferente. E quando você veste essa camisa empreendedor, você depende exclusivamente de você, do teu potencial em virar potência, pegar esse potencial todo, virar potência e você crescer. E exclusivamente você por você. Então, talvez seja muito do bloqueio, é isso. Da pessoa ainda não ter a confiança interna, né, de dentro para fazer essa transição. A pessoa não ter e carregar principalmente tudo aquilo que foi, as histórias que foram contadas para ela e que ela acreditou. Histórias contadas, né? Muitas vezes a gente não vê isso como histórias contadas, mas a vida, ela vai fazendo você contar histórias para você mesmo, né? No sentido de, o CLT é a segurança, o CLT é a segurança, empreender é mais difícil, trabalha mais empreender, eu não vou ter isso que eu tenho se eu for empreender, eu vou precisar abrir mão disso. Ou seja, são histórias que você conta e aí você acredita muitas vezes naquele medo, no trauma da pessoa que não deu certo. E aí você pega assim, aquela história, né? Poxa, aquele lá fez isso e não deu certo. Aliás, eu fiz isso. Eu fiz isso, saí do CLT e empreendi antes de me tornar mentora. Empreendi e não deu certo, saí lá com 500 mil de dívidas. E depois disso, efetivamente, que eu falei assim, eu quero... Bom, voltando. Eu voltei para o mundo de seguro, depois que isso aconteceu, porque era a minha segurança. E aí foi quando eu entendi os meus gatilhos. Opa, eu tô aqui achando que a segurança é trabalhar no mundo de seguro. Por quê? Porque eu domino tudo isso, eu conheço pessoas, é a minha zona de conforto. E trabalhar com algo diferente é o assustador, é sair daquela zona de conforto que você já está acostumado. E é muito interessante, porque quando eu comecei a perceber os bloqueios, as crenças que eu carregava, os medos que eu carregava, e principalmente entender que tudo isso estava me colocando uma muralha na minha frente, onde se eu não rompesse aquela muralha, eu não ia explorar um potencial muito maior do que eu vim para ser, do que eu vim viver, do que eu vim, né? A gente vem para esse mundo aqui para desfrutar, afinal, né? Deus é abundante e Ele quer que todo mundo desfrute de tudo que Ele proporciona. Ele tem abundância na natureza, abundância na água, abundância nas paisagens. E principalmente, todos nós somos filhos, né? Ele não pega, esse aqui vai ser o meu filho, né? Aquele filho mais
filho preferido, o filho preferido. Não, todos são filhos. A Ana que tem bastante filho. Não tem aquela coisa, né, de filho preferido. Do tipo, não, eu quero que todos recebam de tudo. Eu faço isso para todos. Então, assim, para quem é mãe, é fácil de entender isso, né? E aí, pegando isso, quais são os bloqueios mais comuns, assim, que você percebe, né, com as mentoradas? Além da segurança, assim, acho que tem a questão, né, que segurança ele é relativo, né? Se a gente for estudar ali a pirâmide de Maslow, você tem uma percepção de necessidade básica, né? Então, cada um respeitando o seu momento de vida, a necessidade básica, ela é mutante, ela é volátil, né? Então, o que é uma necessidade básica para alguém que é solteiro, né? Às vezes seja momento de lazer. O que é uma necessidade básica para alguém que talvez já casou, seja manter seu lar ali em harmonia. Mãe, talvez seja os filhos, né? E assim por diante. Às vezes alguém que cuida dos pais. Então, assim, a gente está em constante transformação das prioridades, né? E as necessidades básicas vão conforme a nossa evolução, né? Mas, assim, o que é o que você percebe, assim, né? Acho que o que é muito interessante da sua frase. Primeiro, que você aplicou tudo que você coletou para ti, né? Então, acho que você é seu próprio case de sucesso, que é um feito, né? Segundo, acho que tem a questão de... Deve ter entre o range ali, né, as mulheres que já chegaram num momento de sucesso da carreira e não possuem mais esse brilho nos olhos, né? Poxa, que legal, mas eu já deu, né? Eu não concordo com as decisões do mundo corporativo. Eu não faria, às vezes não é nem a decisão, eu não faria desta forma, né? Então tem aquela frase básica, né? Os meios justificam os fins. Nem sempre. Né? O que eu quero deixar de legado, né? Eu acho que tem muito coisas que, conforme a idade, e não é nem questão de idade, tá, gente? É questão de maturidade, essa é a palavra correta, a gente vai ponderando e a gente vai alterando as nossas vontades e alterando, às vezes, as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios. Então, assim, voltando para a pergunta central, qual é o bloqueio mais comum? É segurança ou é a questão do medo do novo? Porque o novo, ele tem duas características, né? A gente, enquanto ser vivo, não vem com nenhum medo instalado na nossa maquininha cérebro, né? A gente que introduz na criança, né? E aí, a gente que diz, né? Que por isso que a criança põe o dedo na tomada. Ela não sabe que ali ela vai ter uma zona de perigo. Você acha que quando nós ficamos adultos e tomamos essas decisões de mudança, né? De transição de carreira, ou até, poxa, agora eu vou fazer algo interessante da minha vida. É a segurança? É essa zona de conforto que é o principal bloqueio? Ou é o medo do novo? Ou é outra coisa, né? Também pode ser. Então, eu acho que depende muito da mulher. Cada uma traz um bloqueio de acordo com o que viveu na sua vida. Mas eu complementaria que eu acho que isso daí é um sintoma. O medo do novo ou qualquer outra coisa é um sintoma, porque existe uma raiz. E a raiz está muito, muito mais lá atrás do que a gente imagina. Quando eu entrei para estudos, né, profundos de mentalidade, eu comecei muito com lei da atração e conquistei muita coisa na minha vida, né, até com a lei da atração. Porém, eu falava assim, mas que cargas d'água a minha vida fica fazendo isso aqui, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E eu aí tinha um pouquinho de resistência de olhar para o meu passado, né? Por quê? Porque eu venho de uma família extremamente estruturada no sentido de meus pais me desejaram demais, sempre fui muito cuidada, sempre fui muito protegida, ou seja, eu olhava para trás e falava assim, não tenho trauma nenhum. E aí eu falava assim, caramba, mas não tenho trauma, não tem nada a ver com o meu passado. E falava conversava com as pessoas e de repente descobria que uma tinha um trauma, foi abusada, fez isso, aconteceu isso na infância. Eu falava assim, eu percebi que essas pessoas que olhavam para trás e passaram por isso, elas têm mais facilidade até de desbloquear do que eu tive. Porque elas já olham e falam assim, o meu problema vai daí. E ela já sabe que aquele trauma lá que ela viveu na infância, no passado, é a origem, né, do que ela vive. Então, ela tá aberta a resolver, ela busca resolver aquilo. Agora, uma pessoa como eu, que olha pra trás e fala assim, minha família era ótima, todo mundo cuidou de mim, eu vou fazer o quê? Vou olhar pra trás e falar, resolver o quê? Não tenho nada pra resolver. E, na verdade, a gente sempre tem.
Sempre. Uma coisa que acho que todo mundo precisa é fazer terapia. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente evoluída, né, no sentido de conhecimento, de buscar o tempo todo, porque todo mundo tem um processo de crenças, um processo aí interno. Eu fui na reunião escolar do meu filho no sábado, e a professora dele falou assim, meu marido perguntou assim, vocês já introduziram problemas para eles fazerem contas? E aí ela falou assim, não. Por quê? Ele tem 6 anos, tá? Ela falou assim, se a gente introduzir um problema, assim, João foi à escola e levou 2 livros, emprestou um e pegou emprestado mais um. Com quantos livros João ficou? Ela falou assim, a criança da idade dele só consegue prestar atenção na última frase. É uma capacidade cognitiva. E, é claro, o cérebro humano, ele cresce hoje até depois dos 25 anos. Então, ele tem uma capacidade de entendimento diferente da nossa, que a gente já bate o olho e a gente já faz a conta, enfim, a gente entende a estrutura completa. Agora, a criança, nessa fase, ela não entende. E aí, foi quando eu comecei a entender o porquê dos meus traumas, porque o abandono que eu carrego, e aí a gente fala sobre as feridas emocionais. Abandono, rejeição, injustiça, humilhação e traição, tudo lá, vem de lá da infância e eu que estudo, né? Ah, não, me dá todas as feridas. Brincadeiras à parte. Eu, de fato, carreguei as 5 feridas emocionais. E o abandono, por exemplo, eu encontrei da onde ele veio. Ele veio de viagem a trabalho do meu pai. Eu não entendia o que era viagem a trabalho, por que eu não podia ir junto, por que eu não podia participar. E eu só registrei a informação. Estou me sentindo abandonada. Por quê? A frase completa eu não entendi. Eu entendi só a frase, eu não posso ir junto. E registrei um abandono no meu subconsciente. Automaticamente a minha mente gravou aquele caminho neural a percorrer. Então eu atraía pessoas, situações, tudo que validasse novamente a sensação de abandono na minha vida. Então, frequentemente eu vivia situações em que eu entrava no estado de alerta de abandono. E, na verdade, eu estava vibrando, e aí vem essa frequência, né, dentro de mim, quando a gente fala, nós criamos a nossa realidade. A gente cria baseado com o que tem dentro da gente. E se eu tenho um registro aqui que eu estou seguindo de abandono, eu me torno uma antena parabólica, que é uma metodologia que eu tenho dentro do Reset Mental, que é que é o projeto que eu montei justamente para ajudar mulheres, né, a desbloquearem. Então, dentro lá tem antena parabólica, onde eu ensino. Existe uma frequência que você emana e atrai. E as pessoas que você atrai na sua vida validam aquilo que você carrega dentro. Então, muitas vezes, a pessoa pega e aponta, fala isso, fala aquilo. E, na verdade, aquelas pessoas estão colaborativas com o que você existe. Então, Ana, até... respondendo de forma, talvez tenha ficado até bagunçada a minha resposta, porque eu quis explicar de uma forma muito mais, né, complexa. Cada pessoa vai acarretar num bloqueio, porque depende da ferida que aconteceu lá na infância, e mais. A gente, muitas vezes, fica preso a feridas que aconteceram na infância, mas desde a gestação, você também tá puxando situações e tá gravando, né? Então, eu tenho... eu também passei por isso, minha mãe passou por abandono enquanto ela estava grávida de mim, abandono do pai dela, e aí... Obviamente, eu também tive o abandono do meu pai de viajar. E aí, aquele abandono era algo muito frequente na minha vida. Nos relacionamentos, clientes, coisas que eu atraía na vida, né? E aí, vai criando. Você perceber, na verdade, essa era a sua zona de conforto, né? Total. Inconsciente. Total. Né? Total. É que a gente tá dando nome de ferida e aí parece... negativo, né? Mas a área, né? Igual você falou, o caminho conhecido era o alerta do abandono. Da rejeição também, que eram as feridas mais fortes que eu carregava. O abandono e rejeição. E que geralmente é o que pega nas mulheres. Então é abandono, rejeição, injustiça, traição e humilhação. Humilhação. Isso. É que, por exemplo, quem carrega a rejeição, muitas vezes carrega a injustiça.
junto, porque a pessoa é rejeitada, poxa vida, não posso confiar no meu pai ou na minha mãe, que são as pessoas mais próximas, e são situações que é óbvio que o pai e a mãe não quer bloquear a criança, mas bloqueia. Ontem eu vi um videozinho no Instagram até, de uma moça que falava isso, né, ela falou assim, tchau, você vai ficar aí então, eu tô indo sozinha. E mostrou nesse videozinho. E, de repente, ela sai e deixa a criança. Só essa situação, a criança, ela entende aquela frasezinha lá, né? O que ela entende? Não posso confiar em quem mais eu confio. Estado de alerta. E, naquele momento, a criança que é pequenininha, ela se vê sozinha, ela se vê abandonada, ela se vê rejeitada. E aí, é aonde nasce o trauma. Por mais que aquela mãe ame, né? E talvez ela esteja usando isso para impulsionar a criança, mas ela não tá. Ela tá inconscientemente travando a criança. E é aí que nascem essas feridas. E se você não faz uma reprogramação, você fica a vida inteira frustrada e repetindo ciclos. E ciclos em todas as áreas, e principalmente aquela ferida, ela pode impactar em você crescer financeiramente, em você crescer profissionalmente, em você crescer no teu relacionamento, em você ser uma mãe melhor, porque a gente tende a repetir ciclos e entregar para os filhos aquilo que a gente recebeu de forma um pouquinho melhorada, né? Mas geralmente repete-se o ciclo, até que alguém vem e fala, chega e rompe de uma forma definitiva, né? Família, né? É dos círculos sociais, né? Tem a escola, Sim. Tem os amiguinhos, né? Tem Sim. os parentes mais distantes, os primos, né? Com quem a criança brinca. Então, não é... Quando a gente fala, né, dos traumas do passado, não é só o núcleo familiar, né? Tem Sim. toda a sociedade, né? Porque às vezes a gente passa um valor, passa uma crença para a criança, mas ela está inserida num ciclo, num outro círculo, né? Que ali não são as mesmas mensagens que recebe da família, né? A sociedade vai moldando a gente, né? Total. E a gente percebe isso nitidamente quando a gente passa a ser mãe, né? Que a gente vê, a gente fala, nossa, de onde meu filho tirou isso? Não foi de mim. Eu não ensinei isso pra ele, né? Ou essa situação, meu Deus, como assim? Ele tirou isso da onde? Né? O que será que aconteceu pra ele falar uma coisa dessa, né? Então, o ambiente, né? Na verdade, nós somos o ambiente que convivemos, né? E aí, assim, a primeira infância é o lar, né? Porque você ainda está no redomo ali, né? Então, a primeira infância fica ali até os 7 anos, né? Então, hoje as crianças vão muito cedo para a escola por uma questão que a gente está indo para o mundo de mercado de trabalho, etc. Mas a primeira infância seria nosso lar, né? Então, é o que você falou, é o convívio nosso e com os agregados ali familiares, né? Mas hoje, eu acho que você falou, assim, pegando 2 ganchos, tá, gente? O protecionismo, né, a não frustração, né? Tem grandes estudos que mostram que as crianças hoje a gente protege, né? E a gente protege enquanto não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, ou por necessidades tangíveis, ou por necessidades psicológicas. E aí essa questão da maturação do cerebral, você falou, né? Hoje já tem estudos que mostram que a adolescência dura até os 28 anos, né? Então, quanto mais tardio, né, você tem essa blindagem neural, né, mas você tem um processo cognitivo diferente. Então, se a gente trouxer para nós, né, acho que a faixa etária aqui é semelhante, a gente, aos 6 anos, que é o que o Fafá tem, né, a gente estava ali no pré, né, que hoje as crianças aos 6 anos já estão na primeira série, né, então assim, por que eu falo isso? Porque cada linha de escola segue, né, uma metodologia. E é bem diferente porque, já que ela falou que eu tenho um monte de filho, né? A minha tropinha, o meu pequeno é o que tem mais maturidade para resolver problemas matemáticos. Então, ele faz por si só. Então, assim, quando eu viajo, eu trabalho, eu sempre trago livros para as crianças, né? Fui eu e a Kari lá comprar na última viagem. Ele sempre vai trazer questões matemáticas. É dele. Então, hoje ele já faz isso. E olha que louco, ele resolve coisas do mais velho, que são 4 anos de diferença. E o mais velho não tem essa capacidade matemática. A parte lógica não é dele. Ele tem outras características que aí eu acho que, enquanto líder, nem mãe, líder, a gente tem que ser muito atento. Sim. Porque o mais velho, ele tem uma característica de empatia, que eu acho que é o que falta muito no mundo, né? Então, assim, o Léo, ele é empático. Então, na escola Montessori que ele estava, né, ele tinha uma característica de... Por que eu falo isso? Porque na festa de amigos deles, eu tive que chamar outras crianças que não são da turma dele, que são especiais, porque ele acolhe todo mundo,
né? Então, essa é uma característica que a gente acho que tem que potencializar e não bloquear. Né? Porque o mundo naturalmente faz, corporativo ou não, bloquear quem é muito acolhedor, quem se coloca em segundo plano. Né? O mundo nos faz ser pessoas individualistas e não no pensamento do coletivo. Né? Quando você traz essa questão, né, de quando, a gente, eu acho que quanto pais tem essa preocupação de quando a gente vai introduzir várias variáveis na criança. E aí eu acho que tem uma sacada, assim, tanto na criança, no adolescente, ou quanto no liderado, ou num cliente. Você dar de volta aquilo que a pessoa precisa ter. Vou explicar um pouco isso. Às vezes você pode trazer essa questão dos níveis, né, das crenças, e a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Às vezes você traz a questão de transformar a vida da pessoa e ela ainda não tomou essa decisão. Né? Então, quando a criança pergunta, clássico, né? De onde vem os bebês? Da onde você imagina, né? Porque às vezes a criança ainda tá na sementinha. Ah, mãe, a tia da escola falou que é plantar sementinha, vai nascer, etc e tal. E aí, quando a gente fala desse processo de transformação, eu imagino, até porque você focou no público de mulheres, que deve ter níveis, né, de mentorias e níveis de produtos igual o Reset Mental, porque tem gente que ainda não está preparado para as questões mais profundas, né? Então, você, com o tempo, acho que a gente vai se tornando especialista, olha para uma pessoa e fala, ela pode ter muita vontade, é a história da energia, né? Ela vai estar entusiasmada, mas ela ainda precisa resolver aquele gatilho, né? Ou não é nem resolver o gatilho, é resolver aquele bloqueio. E como que você dá esse recado? Porque é um feedback, é um deixar a pílula ou a ficha cair por si só. Porque tem coisa que, não adianta se apontar, né? É igual casamento, né? Tem coisa que você tem que falar assim, a pessoa tem que enxergar, gente. Então, como que você trata isso? E aí, pegando um gancho numa segunda pergunta, ou na verdade nem é uma pergunta, é um relato que eu gostaria que você comentasse com a gente, é uma situação de transformação, né, de uma das suas mentoradas, e mais, qual é o seu sentimento quando você fala, poxa, ela atingiu aquele potencial, porque eu acho que potencialidade nas pessoas são caixinhas que a gente vai abrindo novas. A pessoa, ela atinge um nível, aí você fala, que bacana, mas ela não vai parar ali. Essa é a capacidade cerebral que nós temos de energia, de vibração, de tudo, né? A partir do momento que você eleva seu nível de conhecimento, você não estagna ali, você estagna se você quiser. Você abriu várias outras sinapses para chegar num outro nível e assim por diante. Então, assim, me conta um pouquinho essa questão da transformação e o outro lado, né? Como que você... Porque você tá fora do liquidificador, né? Então, você consegue enxergar e falar... né? E aí tem que ter o respeito, acho que essa é a palavra do tempo da pessoa, né? Dela estar preparada e querer. Porque às vezes a pessoa não quer. E tudo bem também, né? Então, Ana, como é que eu encaro isso? Primeiro, eu me respondi que querer é diferente de decidir. E querer todo mundo quer. Querer, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer se transformar, todo mundo quer um casamento maravilhoso, todo mundo quer liberdade financeira, viajar, curtir, aproveitar filho, todo mundo quer. E decidir é você bancar. Por quê? Porque para ter tudo isso, você precisa ser uma nova versão, né, sua. Exato. Então, assim, eu não vou conseguir atingir esse patamar aqui se eu continuar sendo essa pessoa. E para eu ser essa pessoa, eu vou precisar movimentar algumas coisas na minha vida. E eu vejo que tem mulheres que dão o passo, mas elas não bancam a decisão. E, por exemplo, respondendo o que você falou, ela entra na mentoria porque ela quer muito, mas aí eu percebo que ela só quer, ela não tá decidida. E muitas vezes eu percebo isso porque a resistência dela é tão grande que ela não assiste aula, ela não vem, ela perde os estudos, e aí tudo é colaborativo, né? Ah, se atrasa, pega trânsito, o filho chora, tem febre, bem na hora que era para ela se dedicar a se cuidar. E aí você percebe o padrão original. O padrão é, eu dou atenção pro meu mundo inteiro. Tudo é prioridade na minha vida, menos eu. E ela se coloca pro final da fila e automaticamente... tudo que vai chegar na vida dela vai comprovar esse padrão que existe. E para quebrar...
Sem dúvida. E para quebrar isso, ela tem que fazer o diferente. Ela vai ter que sair dessa zona de conforto dela e falar assim, não, agora a criança vai ficar, o marido vai ficar e eu vou olhar para mim. Porque se eu não tiver de luz acesa, a casa apaga a luz. Porque a mulher, de fato, é a sabedoria do lar, a mulher é, né, a fonte. A fonte. Dentro da Bíblia, muita gente não entende aquela parte, né, que tá escrito, a mulher é submissa ao homem. Não, a mulher é o alicerce. Tem gente que entende de forma errada isso. Por quê? A mulher é o alicerce, a casa, uma estrutura de um prédio. O que é melhor? As paredes ou o alicerce, né? Melhor não. O que é mais importante? A parede ou o alicerce? É o alicerce. Porque se ele não tiver muito embasado, o resto cai. Então, a mulher é extremamente importante para a família, porque se ela estiver desestruturada, sobrecarregada, se sentindo, né, que tudo acontece com ela, a família vai sofrer consequências. O marido, os filhos, tudo. Então, ela precisa entender que ela tem que acender a luz dela, de fato, para que todo mundo receba isso como consequência, né, dentro da própria casa. Então, recapitulando as outras perguntas... Tá. E antes de falar o relato de transformação, Ana, eu até queria complementar uma coisa que a Karina falou. A Karina trouxe a situação de que a ambiência também muitas vezes impacta. Meu filho chegou recentemente, né, no Natal, falando assim, mamãe, eu tenho que ser bonzinho pro Papai Noel vir aqui e me trazer presente. Ou seja, a sociedade inserindo na cabeça dele que para ele ganhar algo, ele precisa ser algo. Ou seja, se ele não for bonzinho, ele não vai ter presente, ele não tem a recompensa. E aí ele acaba vestindo a máscara do bonzinho para ele ganhar a recompensa dele. E aí eu fui conversar com ele a respeito disso. Por quê? Porque por muitos anos eu vesti a máscara da boazinha. A máscara da menina boazinha que estava mais preocupada em fazer e ser aceita, ser vista e pertencer, em fazer de tudo para todo mundo, em ser boazinha para todo mundo e não ser julgada, com um medo absurdo de ser julgada. E principalmente, quem não está disposto a ser vilão na vida de alguém, está sendo vilão da própria vida. Então, foi algo que eu realmente aprendi durante todo o meu processo, que eu ia ter que desagradar pessoas, para eu me colocar da forma que verdadeiramente eu sou e saber lidar com isso também. Então, a gente vai vestindo máscaras desde a infância, né? Boazinha, guerreira, a forte, e aí tá no piloto automático. E é justamente descascando tudo isso e saindo desse controle que vai te fazer soltar e viver a abundância que você realmente merece viver, né? E sobre o case... tem um case muito, muito bacana e ao mesmo tempo não tão bacana assim. Quando chega uma aluna para mim que decidiu entrar para a mentoria, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, você vai assistir um módulo, porque esse módulo ele já vai trazer, se você assistir de forma, né, bem profunda, ele já vai trazer uma consciência gigante em você e você já vai perceber gatilhos, crenças, bloqueios, um monte de coisa que você está fazendo e que está criando a realidade que você está vivendo. E aí a gente faz uma sessão, né, individual até para eu ajudar a pessoa. Então a pessoa assiste, ela já chega para mim e fala assim, nossa, eu enxerguei um monte de coisa que eu estou fazendo aqui. E aí eu começo a dar ferramentas e eu entrego uma ferramenta dentro dessa sessão justamente para ela movimentar tudo e atrair novas situações e novas oportunidades. Não como lei da atração, mas é uma ferramenta que funciona muito. E aí teve uma mentorada que entrou e ela estava separada. E o marido, ela estava separada há 5 meses e o marido já estava morando com outra pessoa. Ele traiu ela, foi morar com outra pessoa e ela queria muito voltar com o marido. Por quê? Ela tinha 3 filhas com ele, estava casada há quase 15 anos e ela achava que ela tinha feito algumas coisas, até conversando comigo, que tinha reclamado, cobrado, sido a pessoa, né, meio carregada, né, na relação. E ela queria muito voltar com ele. Eu entreguei a técnica para ela, né, a ferramenta para ela, eu falei, vai assistindo as aulas, vai começando a mudar a sua postura, faz isso, para ela começar a se pôr em primeiro lugar, para ela ter consciência se era isso mesmo que ela queria. E eu falei assim, não pensa nele nesse momento, só que aí ela fez a ferramenta querendo que ele voltasse. 1 semana, ele voltou.
pediu perdão, pediu pra voltar e deixou a outra pessoa e voltou pra casa dela. Só que ela ainda não tinha, ela tinha acabado de entrar na mentoria e não tinha ainda praticado pra sustentar essa nova versão. Ser essa pessoa emocionalmente diferente do que ela era. O cara voltou. Com uma semana que ele tava dentro de casa, ela começou a ser a versão antiga. Entregar a mesma coisa. E aí começou. Vai lá na casa buscar suas coisas. Você tem que buscar suas coisas, você tem que buscar suas coisas. Eu falei assim, mas pra quê? Ele não era isso que você queria? Pra que você tem que buscar as coisas? No fundo, ela queria provar pra outra pessoa, né? Ele voltou. Então tinha algo inconsciente. Ela queria dizer, ele tá comigo aqui. Então ele está indo para fazer isso. E o cara foi. Quando o cara foi buscar as coisas, ele chegou lá e a mulher falou assim, eu tô grávida. Ele voltou com a informação. E aí ela não soube lidar. Ela sabia que existia essa possibilidade, tanto que ela falou pra mim. Ela falou assim, Luana, eu tenho medo disso acontecer. E ela criou. E aí ele voltou, que era o que ela mais queria, e ela não soube lidar. O que ela fez? Mandou embora de novo. Ou seja, a princípio ela ia conseguir o que ela mais queria, que era voltar com ele. Ele voltou, só que ela não sustentou. Então, assim, é rápido as coisas acontecerem muitas vezes, mas você tem que sustentar a nova versão que você é, seja emocionalmente forte, seja, né, uma mulher com sabedoria, sabendo lidar, sabendo enxergar com lente diferente, porque as feridas emocionais, elas minam a autoestima, e uma mulher com a autoestima minada, ela não sabe o potencial dela, e nem explorar para se tornar essa potência, e muito pior, ela deturpa a autoimagem dela, porque ela não se vê vivendo situações sendo, e a autoimagem é extremamente fundamental. Eu trabalho muito isso dentro da mentoria para transformar a autoimagem da mulher, porque quando ela muda a forma como ela se vê, ela muda também o que ela vive. E aí? Já concluiu o processo contigo? Ou ainda tá em processo? Concluiu o processo e decidiu não ficar mais com ele. Tá linda, maravilhosa, viajando e aproveitando a vida dela. Então, assim, bem pra caramba. E não fica mais olhando pra trás pra aquele movimento. Ela Encerrou o ciclo, né? Encerrou o ciclo. Porque isso é importante, a gente encerrar os capítulos da vida, né? Acho que tem uma coisa... eu sempre falo isso, não só pra amiga, tá, gente? Eu acho que por ser humano. Eu acho que a gente tem que se resolver. E às vezes, até hoje de manhã eu tava conversando com um amigo que tá insistindo numa relação. E ele falou, será que eu devo? Eu falei, deve. Se você tem algo ainda a dizer, deve. Ah, mas as pessoas vão me rotular. As pessoas não vão viver sua vida. Você tem que estar bem contigo, né? Se você tem um risco, que é chegar lá e a pessoa não se importar, não dá, talvez, o grau de importância que você anseia. É um risco, tudo na vida, né? A tomada de decisão, ela vem com renúncia, positiva ou não, né? Então, assim, vou pra academia, tem uma renúncia, vou dormir menos, vou, sei lá, deixar de assistir TV, tudo tem uma renúncia. Mas o que você tem como objetivo por trás? Ah, quero ter uma velhice com os músculos fortes, né? Quero ter menos problemas de andador. Tudo tem uma renúncia, sim, né? Eu perguntei se ela tinha terminado, porque toda vez que alguém faz um processo de terapia ou de mentoring, né? Que é uma visão coach, que é mais ação, né? Curiosidade, eu tenho 15 anos nessa área, assim, e eu acho que eu parei de aplicar no personal porque eu adotava as pessoas. Tenho esse mau hábito. Eu acho que se eu montar uma creche, né, o dia que se fizer uma paternidade, aí eu tenho vários filhos, né? E agora eu adoto startups. Eu acho que é menos arriscado. E por que eu pergunto? Porque isso que você falou, né? Ela queria ele, e eu falei a zona de conforto. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente se adapta a gostar de coisas das pessoas que trazem satisfação. A mulher, principalmente, eu acho que é uma característica ser humano, mas é um lado feminino, que pode estar no homem ou na mulher, trazer alegria às pessoas que nós amamos, nos parece ser uma satisfação. Então, né, às vezes a satisfação era do lar, era da filhas e não dela, né? Igual você falou do risco. E é uma situação bastante complexa para uma relação aceitar uma traição, né? Eu acho que
tem aí muitas questões envolvidas. E tem uma coisa a mais, né? Você ter uma pessoa com outro filho fora da relação é uma coisa que você não encerra o capítulo. Ele vai perdurar, é um novo capítulo que se inicia e vai, né, assim por diante. Mas realmente acho que é um exemplo transformador, assim, eu conheço algumas histórias, né, que você contribui, que fazem a gente refletir, né, eu brinco que se meu carro falasse, falaria mais que a terapeuta. Bem... Eu só complementar aqui, né, uma questão que também, né, é a sociedade, né, que põe essa máscara na mulher, né, você comentou, né, que a gente tem aquele papel da boazinha, que tem que servir a todo mundo e se deixar, né, por último. Às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Porque a gente precisa ser boa mãe, boa esposa, trabalhar, né? Agora tem que ter sucesso, né? E assim, a sociedade impõe essas verdades pra gente e a gente tem que aceitar, né? E trazendo um caso aqui, eu tenho uma conhecida, ela trabalha muito e ela sempre tá em uma situação financeira difícil. Uma vez eu tava conversando com ela e tal, o que você acha, né, de fazer isso e tal, isso vai te ajudar financeiramente? Ela fala, não, é muito dinheiro é perigoso. Ela soltou essa frase, né, dinheiro é perigoso. Então, às vezes, as pessoas, né, não identificam aquilo que elas têm medo e não conseguem ver o que elas querem, né, de fato, né, porque vem essa questão da sociedade, né, você tem que ser submissa, você tem que aceitar tudo, né, você tem que dizer sim, você tem que ser a boazinha, né, a questão também não pode ter sucesso, não pode ser rica, né, porque o dinheiro para ela ali, né, ela é asiática, né, então a família dela é chinesa, enfim, então, né, para ela ali a questão do dinheiro financeiro era muito importante, né, até que ela soltou essa frase, o dinheiro é muito perigoso. Então, tem tudo a ver, né, com esses gatilhos, né, e com esses bloqueios também. E eu queria escutar de você, para as mulheres, né, que não sabem identificar esses bloqueios, não sabem identificar os desejos, o que você aconselha? Por onde elas devem começar? Primeiro passo. Na verdade, a gente acaba sempre encontrando um vilão. A sociedade exige, mas vai de mim permitir o que a sociedade está impondo. Porque o que é bom para você talvez não seja para mim. E cada um é diferente um do outro, né? A minha família exige. Tá, a vida é minha. Então, assim, a gente aceita ou não algumas regras, né? Que as pessoas jogam em cima da gente, inclusive a sociedade. Então, a gente precisa estar abertos a romper tudo isso para ter uma nova experiência e viver uma nova situação da vida. A primeira coisa é tomada de decisão. Tomada de decisão. Não me conformo mais com isso que eu estou vivendo. Não aceito mais, não se conformar. É olhar para aquilo e falar assim, cara, isso eu não quero mais que faça parte da minha vida. Por quê? Porque o dia a dia, a rotina, vai fazendo a pessoa normalizar muitas situações que não são normais. E essa normalização faz com que ela vai cada vez mais aumentando a elasticidade de permitir que as coisas aconteçam em suas vidas, né? Na sua vida. Então, dá um basta. Não aceito. E aí, na sequência, já tomar uma ação. Aqui, por exemplo, a gente está conversando de uma forma muito profunda e, obviamente, tem pessoas que estão assistindo e estão pensando, caramba, eu preciso romper isso aqui na minha vida, eu preciso resolver isso de uma vez por todas, é isso que está acontecendo, ou seja, identificou que existiu um caminho neural que ela está seguindo, que foi, né, registrado no subconsciente lá na infância e a pessoa, no piloto automático, está atraindo aquilo para a vida dela. Quando entra uma carga de informação de uma forma muito grande, como, por exemplo, está acontecendo aqui, ela falou assim, caramba, é isso. Preciso romper o meu caminho neural e reescrever minha história. Abrir um vórtice e abrir essas possibilidades aí e fazer o novo caminho neural. Se ela não tomar decisão agora, ela vai procrastinar. Ela não vai voltar. Ela vai cuidar de filho e aí entra tudo. O padrão, ele é muito sedutor. Vai até aparecer convite para almoço, tudo que pode acontecer. Tudo para ela se manter naquele padrão. Porque o padrão e a dependência emocional, né?
é como se fosse cordas invisíveis que seguram a pessoa para não sair dali. E que ela conta a história para ela que realmente é aquilo, aquele é o karma dela, ela pode chamar de várias situações. E não. Ela tem a possibilidade de viver uma nova história, de reescrever, de criar um novo caminho neural. Só que se ela procrastinar, o que ela está dizendo naquele momento? Tá tudo bem. Tá tudo bem o que está acontecendo. Então, ela recebeu uma gama de informação e aí ela permitiu que continuasse tudo igual. Então, a principal, a primeira coisa que ela tem que fazer é decidir. Não aceito mais. Decidir e agir, tá? Se eu não aceito mais, o que eu tenho que fazer? Buscar ajuda. Seja com isso aqui, buscar qual é a ferramenta que vai me levar a resolver isso. E por isso que existe o reset mental, né, gente? Então, de fato, a gente tá aqui para quebrar os bloqueios, melhorar a autoestima, mudar a autoimagem, melhorar a parte emocional, trazer inteligência emocional, fazer a pessoa se posicionar na vida de forma diferente e, consequentemente, conquistar coisas diferentes. Bem, gente, a gente vai deixar aqui o site, né, da Lu. Acho que muita gente deve estar interessada em conhecer mais como ela desenvolve isso. Ela tem uma metodologia, né, acho que através dos anos de estudo. E aí, até para deixar esse reset mental, né, a gente quer agradecer, porque para a gente já é uma aula, né? Acho que tem muito conhecimento aí transbordando para nós. E a gente tem algumas perguntinhas que a gente gosta de fazer para te conhecer um pouquinho mais, né? E deixar essas pílulas, né? Então, um livro aí que você recomenda, que foi uma referência para ti e até vai instigar, né, as nossas espectadoras a conhecer mais, as nossas empreendedoras. Eu poderia dar inúmeros livros aqui, principalmente de como criar nova realidade, lei da atração, como é que funciona, mas eu vou ser mais profunda, porque a gente sabe que o público feminino que a gente quer trabalhar. Então, tem um livro que eu li recentemente que eu amei e trouxe várias coisas dentro do que eu trabalho também, várias ferramentas. Ele chama Seja a Rainha da Sua Vida, da Larissa Topper. E eu acho que todas as mulheres aqui estão querendo se tornar rainhas e super indico esse livro. Excelente. E a gente sabe, né, que você gosta de vinho. Eu também gosto, Ana também. Então, que vinho você indica? Eu indico um vinho com boa companhia. Pode nos convidar, por favor. Mais uma semana na casa de praia, por favor. Gente, que isso aqui é gravado num período que não nos permite, mas algum lugar deve permitir. Pegue sua taça e assista-nos. Ótimo. Bem, eu acho que a gente só tem a agradecer. Não sei se tem alguma pergunta a mais que a gente... Não, a gente já fez toda essa batida. Eu tenho uma coisa pra falar, posso? Você tem uma pergunta? Não, mas posso fazer também. Já abriu aqui, que eu tenho uma tropa, já abriu várias intimidades aqui. Um caminho neural que existe, né, geralmente, é da gente não agradecer diariamente. Né, agradecer, do tipo assim, as pessoas fazem e muitas vezes a gente não para falar assim, cara, como você foi importante fazendo isso, e às vezes é só, né, alguma coisa corriqueira da vida, e é justamente algo que vai transformar a vida de muita gente, o poder olhar nos detalhes e falar assim, caramba, olha, obrigado por isso, e até quando você exerce isso dentro de casa, as crianças aprendem a fazer isso desde cedo, né? Então, agradecer. Por exemplo, ontem o Fabrício colocou a mesa, agradecer a participação dele, agradecer quando ele faz as coisas. E a gente, muitas vezes, está no piloto automático e não faz isso. Então, até quebrando o caminho neural que muitas vezes a gente aprende, que é um caminho que eu aprendi, não de valorizar, mas de criticar. Esse foi um caminho neural que eu aprendi e fiz o diferente. Então, obrigada pelo convite, meninas. Eu me senti extremamente honrada, eu adorei, me senti super à vontade, apesar de ser o primeiro podcast, videocast que eu participo. É verdade? É o primeiro. E eu fiquei aqui até meio assim, falei assim, ai gente, como é que eu vou ficar? Eu tô acostumada a gravar vídeo, mas eu falei assim, elas vão pegar de supetão, ainda eu cheguei aqui, ai, qual vai ser o roteiro? Eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser conversar aqui? Né, me filmando, enfim, me senti super à vontade, foi super acolhedor, então, obrigada, o trabalho de vocês é incrível, admiro vocês muito como mulheres, e parabéns aí pelo projeto. Obrigada pela presença, pela conversa, acho que foi super enriquecedor aqui o bate-papo, e também a sua nova profissão, né, o que você tá fazendo pelas mulheres, né, tocar a vida das pessoas, assim, do jeito que você tá tocando e ajudando elas a superarem, né, os traumas e os bloqueios e a prosperar na vida, né, independente de cada
meta, né, de vida. Eu acho que esse trabalho é lindo. Parabéns, Lu. Obrigada. Primeiro, agradecer como amiga. Eu acho que a gente escolheu com muito carinho as nossas embaixadoras, né? Então, a Lu é uma, né? Ela tem participação até em outros eventos nossos. E eu acho que a nossa meta e o nosso propósito, né, com Evolutiva foi de trazer pessoas que tenham missão semelhante. Acho que todo mundo tem uma na vida, nem que seja ser instrumento na vida de alguém, né? Então, eu acho que a gente transformar a vida de alguém é algo que é impagável, né? E eu acho que esse trabalho realmente, a palavra que a Kari usou, é o que resume muito bem, assim, é lindo. Porque você tocar a vida de alguém, ter essa capacidade, que pode ser com esse vídeo, que pode ser com a mentoria, que pode ser, às vezes, com uma gentileza durante o dia, né? É aquela coisa que pode passar o tempo e ninguém vai apagar da memória daquela pessoa, né? Então, essas sinapses, elas ficam registradas num lugarzinho que dificilmente a pessoa tem demência, ela vai esquecer. Que é uma caixinha, né? A gente tem as caixinhas killers e a gente tem as caixinhas das boas memórias, né? E essas coisas de gratidão, elas ficam numa caixinha muito bonitinha, né? E as pessoas deveriam compreender um pouquinho mais, que é isso que você falou. Agradecer uma gentileza, né? Ou reconhecer a gentileza, porque a gente tá tão no automático que a gente não reconhece. E às vezes a gentileza vem do cara que segurou a porta ali pra gente do elevador, né? E às vezes é aquilo que você falou, o cara fez aquilo porque lá no passado ele tem isso, né? Então, até para falar, o Fafá é uma simpatia, né? A gente sabe. E vem muito dessa questão do Fábio e você orientarem ele, né? Então, assim, o meu pequeno Xisco, ele segura a porta do elevador e é uma briga, porque todo mundo quer deixar ele ir, né? E ele não faz isso para mulheres. A gente introduziu que ele tem que fazer isso para os mais velhos, né? E aí, às vezes, a gente fica, olha, passem, porque senão ele não vai deixar, né? Então, assim, e as pessoas, ele se sente o máximo quando alguém fala assim, ai, obrigada, né? E é isso que você falou, o reconhecimento da gentileza, né, essa gratidão é um exercício constante. Sim. E é um exercício que traz mais benefício a nós do que a outra pessoa que fez o ato, né? Então, a gente também agradece você ter aceitado o convite e eu acho que a gente vai colher muitos frutos e muitas histórias boas, transformadoras, né? Então, quem ainda não conhece o trabalho da Lu, conheça, né? Eu sou suspeita para dizer, porque acho que a vida nos conecta com pessoas que pensam igual e querem fazer coisas, né, de uma forma natural e que sejam concretas, né? Aquilo que você falou, a tomada de decisão ela tem que ser concreta e ser uma ação a cada dia. Então, obrigada, sucesso, muita luz aí no seu caminho, que você consiga transformar muitas, muitas vidas. Muito obrigada. Também o pessoal que assistiu o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.